Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao canal Flaupina Portugal, onde vamos falar do nosso Mengão, que tem um jogo hoje que tomou proporções preocupantes. O Flamengo precisa da vitória depois de 3 resultados negativos, onde vem de 3 derrotas consecutivas, o que já não acontecia há muitos anos no Flamengo, de começar uma temporada tão mal. Vamos falar também do técnico, o técnico português que só reclama, que será que ele é benéfico para o futebol brasileiro, Abel Ferreira? Com tantos problemas que ele atrai, discussões, brigas com jornalistas e tudo mais, vamos falar disso um pouquinho e vamos falar do que repercutiu aqui na Europa, né? Cartão vermelho de Carrascal, depois de ser analisado durante mais de 20 minutos em análise, para ver se ele merecia o cartão vermelho ou não, se foi uma atitude de agressão ou não. Então, isso repercutiu aqui na Europa. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar de tudo. Então, sejam muito bem-vindos. E ó, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e hypar. Não deixe de hypar o vídeo, hein? Porque o vídeo está cheio de coisa para a gente debater, para a gente conversar, para a gente falar. E aqui é um canal para a gente debater, para a gente falar e conversar a respeito de tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro e principalmente no nosso Flamengo. Chega junto. Vamos começar o vídeo já falando desse jogo importantíssimo que o Flamengo tem contra o Inter. Depois de resultados, o Flamengo fez um planejamento aí com a base de iniciar o Campeonato Carioca com a base, passou por dificuldades, teve que voltar antes, e o time titular teve que voltar antes e também não conseguiu bons resultados. Ganhou do Vasco, mas perdeu para o Fluminense e agora tem aí que vencer o Sampaio Corrêa, torcer por resultados aí para se classificar no Campeonato Carioca e deixar de fazer 2 partidas a mais nesse torneio da morte. E depois perdeu para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi, fora de casa. E agora tem aí mais uma derrota contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, onde o Corinthians saiu vencedor, um time com muito mais vontade, muito mais garra, né? E o Flamengo mais uma vez deixou a desejar, num time que, se não estava no seu auge físico, que se não estava no seu melhor, o Flamengo tinha que dar o seu máximo, porque os jogadores estão vestindo a camisa do maior time do Brasil. Então a gente não pode aceitar com normalidade uma derrota como essa. Ah, mas é início de temporada, não é um título importante. Não é importante, mas eu queria ser campeão, e você? Então, a gente tem que analisar todos os erros do começo da temporada, e são vários. Nós temos vários erros aí que estão prejudicando o início da temporada do Flamengo, em situações que vai prejudicar o restante da temporada. Então, nós temos um jogo importantíssimo contra o Inter, não tem possibilidade de pensar em perder esse jogo. Meus amigos, não tem possibilidade de pensar em perder se o Flamengo prioriza aí o Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar brecha desses pontos faltarem lá na frente, no final do campeonato. Então, o Flamengo precisa sim fazer uma grande partida. Podemos ter a estreia como titular de Lucas Paquetá. Então, o Flamengo, esse jogo tem que encarar como uma decisão, como todos os 3 pontos aí do Campeonato Brasileiro. E o Paquetá entrando de titular, como você acha que o Felipe deve montar esse time aí? Eu acho que deve entrar com a Arrascaeta no segundo tempo, entrar com o Paquetá de titular. A Arrascaeta, nós percebemos contra o Corinthians que vem muito mal. Ele não está no seu melhor físico, perdia bolas fáceis. Então, eu acho que chegou a hora do Felipe botar aí o Paquetá para jogar. E vamos ver aí no decorrer do jogo como o Paquetá se sai. Pode entrar com o Arrascaeta depois. Eu penso assim: qual time que você acha ideal para o Flamengo entrar em campo? Com Paquetá de titular já do início? Eu acho que sim. Paquetá estava em temporada aqui na Europa, estava jogando, e claro que ele ficou aí alguns dias por conta da dor nas costas sem jogar, mas é um jogador que está
no meio da temporada e tem condições, sim, estava no meio da temporada aqui, está com condições de chegar e jogar. E é um jogador que pode fazer a diferença. Eu vejo muitas críticas também falando do Paquetá, que o Flamengo pagou um absurdo, que não é esse jogador todo, mas ele vai mostrar em campo que foi uma excelente contratação. A gente sabe que Lucas Paquetá é um jogador diferenciado, e esses que criticam, pergunta para Pepe Guardiola o que acha dele. Guardiola falou dele. Então, a gente tem que entrar com foco total nesse jogo. Não pode se pensar em perder. O Felipe tem que preparar o time que está melhor fisicamente, não importa se a gente tem um elenco capacitado para entrar e vencer o Inter. Então a gente não pode pensar, eu vou botar o Arrascaeta porque é o melhor jogador do time. Ele tem que entrar quando tiver em condições físicas de entrar. Então eu acho que deve colocar todos aqueles que estão em melhores condições físicas. A gente já não vai ter o Jorginho, que foi expulso contra o São Paulo. Então eu acho que ele podia entrar sim com o Pulgar, com o Paquetá, e aí eu não sei se ele vai entrar com a Rascaeta logo de cara, mas ele podia entrar com o Carrascal. Então dá para montar um time, a gente tem elenco para isso e não pode pensar em perder. É isso, pronto. O meu placar é 2-0, e o seu? Deixa a sua opinião aí. Deixa a sua opinião, porque o meu placar é 2-0 Mengão no jogo de hoje. Vamos mudar de assunto e falar dele, dele, o técnico que no futebol brasileiro vem aí causando polêmicas há muito tempo, um técnico vitorioso no futebol brasileiro, mas também que vem com sua bagagem, né? Sua bagagem de brigas, discussões com jornalista, discussões com juízes, com árbitros. Então ele vem trazendo o seu pacote junto. Um cara que reclama de tudo e agressivo, né? Já agrediu jornalista, já agrediu cinegrafista com empurrões. Então a gente vê um treinador que ele traz sim algumas coisas ao futebol brasileiro que já não faz há 2 anos, né? Não ganha um título relevante há 2 anos, mas que é um treinador que fez no futebol brasileiro, mas também com seu pacote de problemas, né? Eu não aguento mais ver ele reclamar. Um cara que não sabe reconhecer a derrota, não sabe ser um perdedor. Quando perde, todo mundo é culpado, menos ele. Ele não reconhece a sua incompetência. E cara que reclama de tudo. Estou me repetindo aqui porque é assim que eu vejo o Abel Ferreira. Um cara que reclama do juiz, reclama do campo, reclama da sua diretoria, reclama dos seus jogadores, até que enfim uma reclamação dele deu resultado, né? Porque o Palmeiras está perto de fechar aí com o Arias, depois da reclamação dele que o Palmeiras precisava contratar. Mas o pacote Abel Ferreira, será que é bom o Campeonato Brasileiro? O pacote Abel Ferreira, será que é bom para o nosso futebol? Eu já não aguento mais, eu não assisto entrevista, não vejo mais, sabe? E eu vejo que muitos torcedores do Palmeiras também já não aguentam mais. Muitos torcedores do Palmeiras já não veem o Abel com esses olhos. Tem alguns baba-ovo de Abel Ferreira, baba-ovo de Leila, mas eu acho que hoje o Abel já não é visto mais como aquele treinador que chegou no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez Abel Ferreira, porque um treinador que não tinha nada aqui em Portugal, não conseguiu nada, foi para o Palmeiras, né? Foi até um jogador mediano e foi para o Palmeiras, e o Palmeiras, com o elenco que tinha, ele conseguiu futebol de resultado, mas a gente não viu um grande futebol assim do Palmeiras, mas um futebol de resultado. É claro, ganhou títulos, isso é muito importante. Mas e você, o que acha desse pacote Abel Ferreira para o Campeonato Brasileiro? Diz aí o que você acha. Diz nos comentários se você acha que ele enaltece o futebol brasileiro ou piora, porque ele vem junto com a bagagem, o saco do Papai Noel atrás do Abel Ferreira. É verdade, lá ele. Agora vamos mudar de assunto, meus amigos, e falar da polêmica de arbitragem da Supercopa
do Brasil, onde chegou até aqui. Na Espanha, o jornal AS falou a respeito dessa bagunça, baderna no futebol brasileiro que mais uma vez passa vergonha aqui na Europa, né? Como um futebol desse vai ser respeitado no resto do mundo com barbaridades como essa? Não estou aqui falando do lance da expulsão. Não vou entrar no mérito do lance da expulsão, mas se esse lance tinha que ser analisado, ele tinha que ser analisado no primeiro tempo. Ele não podia deixar para o segundo tempo. Ah, mas a regra permite. Claro que permite, mas o Flamengo foi penalizado por duas vezes, porque ele perdeu o jogador e no vestiário o Felipe não teve como preparar o time para o segundo tempo com um homem a menos, porque ele só foi saber que tinha um homem a menos no início do segundo tempo. Então, eu acho que desportivamente foi muito errado o que foi feito pela comissão de arbitragem desse jogo. A minha opinião sincera é que esses árbitros têm que ser punidos. E depois da denúncia da jornalista, que tem imagens de gente dentro da cabine do VAR dando palpite, eu separei aqui a Renata Ruel, é uma jornalista muito conceituada. E a denúncia dela é gravíssima, meus amigos. É gravíssima. Se isso aconteceu, eu acho que esses árbitros não poderiam nem apitar mais o futebol brasileiro. A interferência externa é proibida no futebol brasileiro. Isso não pode acontecer de eles passarem 20 e poucos minutos analisando um lance. Isso é errado. Essa decisão tinha que ficar dentro do campo, não descer para o vestiário e ficar ali até a decisão ser tomada. E vamos ler aqui que é a denúncia da Renata Ruel. Imagens e áudios divulgados mostram Péricles Bassols participando. Só um momento, que saiu. Preparei a reportagem e saiu. Segundo Renata Ruel, imagens e áudios divulgados mostram Péricles Bassols participando ativamente da revisão do VAR, o que contraria o protocolo estabelecido pela FIFA. O papel de observador de VAR é supervisionar o funcionamento técnico do sistema sem interferir nas decisões dos árbitros de vídeo. No entanto, nas gravações é possível ouvir Bassols orientando os árbitros sobre o lance em questão. Renata Ruel classificou a situação como gravíssima, destacando que a interferência de Bassols compromete a imparcialidade e a credibilidade do processo de revisão do VAR. Ela enfatizou que tal conduta viola as diretrizes internacionais de arbitragem e pode ter influenciado diretamente na decisão de expulsar Carrascal. Se essas denúncias são verdadeiras e tiver como comprovar, esses árbitros não podem mais apitar futebol, porque é um absurdo que tenha que uma pessoa que foi lá para observar a conduta do VAR, dar palpite e falar sobre tem que expulsar ou não tem que expulsar. Ele não tem que dar palpite. Ele estava lá para analisar a conduta do VAR. Ele tem que estar lá de boca fechada. E eu nem sei por que tem uma pessoa como essa. Só você botar uma câmera, vai ver tudo lá e vai estar analisado depois. Eu não sei por que colocam. Eu acho que assim, para uma viagem como essa, né? Pegar um avião, bons restaurantes, bons hotéis, ter um superfaturamento, só pode ser isso da CBF, porque não há outra explicação para uma situação como essa. É um absurdo. Mais uma vez o futebol brasileiro passa por vergonha. Ser falado até na Espanha pelo jornal AS, que nunca viu isso. E realmente, isso, para mim, nesses termos que foi, eu nunca vi. E eu acompanho futebol há mais de 30 anos. Então, é uma vergonha para o Campeonato Brasileiro, é uma vergonha para o esporte brasileiro. O que se passa? O Brasil já não tem credibilidade aqui fora.
e passa a ter menos ainda depois de uma situação como essa. E isso tem que ser investigado, tem que ir minuciosamente a fundo essa investigação para saber o que essas pessoas estão fazendo com o futebol brasileiro. Se houve interferência de fora, essas pessoas têm que ser punidas de maneira exemplar, tem que sair, ser banido do futebol. Isso é uma falta de respeito com o futebol brasileiro, não é contra o Flamengo, isso poderia ter sido contra o Corinthians ou contra qualquer outro time. É um absurdo isso acontecer. A expulsão de Carrascal, eu posso concordar, discordar, você pode concordar, discordar, mas eu acho que todos concordam que isso não deveria acontecer no segundo tempo. Essas pessoas teriam que ser mantidas, esses jogadores teriam que ser mantidos dentro de campo até a decisão final ser tomada. Isso acaba com o futebol brasileiro. E mais uma vez na súmula, o árbitro coloca que o Corinthians voltou no tempo normal dos 15 minutos de intervalo, sendo que ele ficou 6 minutos além do Flamengo no vestiário. Mais uma vez a súmula está errada. Mais uma vez um erro. É tudo errado no futebol brasileiro. Todo mundo viu, as imagens da televisão mostraram o Corinthians chegando 6 minutos depois do Flamengo. Mas na súmula não há nada escrito sobre esses 6 minutos, diz que ele chegou no horário certo. Eu pergunto para você, que credibilidade o futebol brasileiro tem? Aonde nós vamos chegar com esse futebol brasileiro? A vergonha na Europa, passando por situações como essa. É vexatório o futebol brasileiro. É vexatório, é humilhante o que passa o futebol brasileiro. Mais uma vez, vexame na Europa. O que você acha desse lance? Deixa nos comentários a sua opinião, o que você pensa a respeito. Você acha que o árbitro teria que esperar o resultado final para encerrar o primeiro tempo? Ou ele fez certo em dar o cartão vermelho depois, no segundo tempo, no início do segundo tempo? Deixa nos comentários a sua opinião, como está o futebol brasileiro. Comenta e comenta bastante. Mas eu quero pedir também para você deixar o seu like, hypar o vídeo. Olha, e chega junto, porque esse canal é para a gente conversar, debater, falar sobre o futebol brasileiro. Então não deixa de comentar, não deixa de falar. Eu fico por aqui. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima, nação.